Olá, campeão! Estamos de volta para mais uma aula do módulo Mentalidade. E aí, você está respondendo os questionários e fazendo as atividades propostas? Tudo isso é muito importante para que eu possa te ajudar. Se você está com alguma dúvida, coloque no nosso grupo do Telegram e comente o que você achou relevante. Fique à vontade para dar sugestões e críticas. Será uma oportunidade de interagir com você. Bom, hoje acordei às 5h30 da manhã, disposto a fazer uma caminhada, já que no final da tarde eu não consigo. Daí eu peguei o celular e comecei a ver mensagens, a hora foi passando, comecei a assistir um vídeo e quando me dei conta, já estava na hora de me arrumar para o trabalho. Depois fui tomar o café da manhã e minha intenção era tomar um suco verde, comer algumas torradas, seria o começo da bendita dieta. Porém, vi a mesa repleta de guloseimas, com queijos, pães, requeijão, omelete e bolo de laranja, que é o meu preferido. E minha esposa havia feito especialmente para mim. Fala sério, você resistiria? Pois é, eu também não. Alguém se identifica com a minha situação? O que você acha que me levou a mudar tão rápido de opinião e ser corrompido nos meus propósitos? É vergonhoso, né? Porque eu nem titubeei, montei meu pratinho e mandei ver. Comi tudo, sem medo de ser feliz, porque estava muito bom. Então, o que será que acontece? Eu não tenho força de vontade? A minha necessidade de caminhar, de exercitar e de fazer dieta não é tão grande? Acho que é sim, porque estou precisando me exercitar e perder uns quilinhos. O que acontece é que eu me autossabotei, e conscientemente, porque eu conheço esse processo de autossabotagem. Você sabe como isso funciona no seu cérebro? Bem, primeiro você precisa saber o que são sabotadores. São inimigos internos que criam padrões de comportamento como resposta a situações do dia a dia e que atrapalham o nosso progresso pessoal e profissional. Talvez você tenha a impressão de que o conceito sobre sabotadores e o conceito sobre crenças limitadoras sejam muito parecidos e possam gerar uma certa dúvida quando é um sabotador e quando é uma crença limitadora. As crenças limitadoras, como nós vimos, estão mais relacionadas a influências externas, como a história que contei da minha mãe na escolha da minha vida profissional. Tá lembrado? Já os sabotadores são padrões de comportamentos internos que impedem a realização plena do potencial de cada um. E, na minha opinião, eles são muito mais prejudiciais à nossa vida. Eu vou falar aqui especificamente da autossabotagem, que é um processo em que nossas inseguranças, nossos medos e ansiedades dominam as nossas vidas. É o seu próprio cérebro que vai te boicotando, vai te podando, e isso é muito sério. E por que é muito sério? Porque faz com que você tenha atitudes que são capazes de arruinar e destruir conquistas e sonhos. Você batalha, luta, sofre para conquistar algo que você deseja muito e de repente abandona, foge e não dá mais valor àquilo que conquistou. E o que é pior, você cria dúvidas sobre o seu merecimento e sobre sua habilidade nos mais diversos setores da vida. Agora, vou dar um exemplo de como o sabotador prejudica o desempenho na área profissional. Eu tenho um amigo empresário extremamente inteligente, bem articulado, mas na hora de falar em público, ele trava. Ele não consegue se expressar bem. Sempre que tem alguma apresentação da sua empresa, que é uma referência no seu setor, ele pede para que um dos seus gerentes faça o discurso. Eventualmente, quando não tem saída e que ele é obrigado a fazer a apresentação, ele sempre acha que ficou ruim, sempre acha que poderia ter falado melhor ou que deveria ter discorrido o tema de uma outra forma. É importante a autocrítica quando te acrescenta e ajuda a melhorar. Quando ela prejudica a sua atuação, seus objetivos e metas profissionais, ela se torna nociva.
Tudo bem até aqui? E o que são os comportamentos sabotadores? O termo sabotar significa agir de modo a enfraquecer e prejudicar alguém. Quando isso tem relação com nós mesmos, é autossabotagem. Que foi o que eu fiz com a minha caminhada e a minha dieta. Os sabotadores estão no nível inconsciente e são responsáveis pelas sensações de desmotivação e de fracasso. Isso impede o seu bom desempenho e a sua felicidade. Isso é resultado de uma briga entre a mente consciente e a inconsciente, pois enquanto o sábio consciente sabe exatamente o que precisa ser feito, o sabotador, o inconsciente, tenta te proteger do sofrimento. A mente consciente é lógica. Ela sabe que você tem o desejo de abrir um negócio, de emagrecer, fazer exercícios, fazer um curso e mais uma série de coisas. E entende o que é necessário fazer para que tudo isso seja realizado. Já a mente inconsciente, baseada em seguranças, medos e em experiências passadas, age de modo a evitar que você se machuque, caso as coisas saiam diferente do esperado. E então, sabota suas ações. Fica repetindo, não vai dar certo de novo, você vai sofrer, você não é tão bom. Você vai falar em público, vai dar um branco, você vai gaguejar. Consequentemente, você não merece. Pesado isso, né? Quando essa balança mental está em equilíbrio, o consciente e o inconsciente, um lado da mente ajuda o outro a tomar boas decisões e pesar as consequências, mas sem deixar de agir. Você não fica travado com medo. Entretanto, quando o lado inconsciente fala mais alto, os sabotadores se manifestam e impedem que você saia da sua zona de conforto, se movimente, se desenvolva e conquiste os seus objetivos. Daí você acha que não consegue falar em público, você não consegue emagrecer, não consegue caminhar ou, na maioria das vezes, começa o processo e não termina. Em seu livro Inteligência Positiva, Shirzad Chamine define sabotadores como sendo um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra o que é melhor para você. O autor analisou os 10 padrões de comportamentos, os sabotadores, que impedem a realização plena do potencial de cada um. Vou falar um pouco sobre cada um deles e, com certeza, você vai se identificar com alguns. Preste bastante atenção e não se preocupe em anotar ou memorizar esses sabotadores, porque no final do vídeo vou deixar o link com o teste para que você faça com bastante calma e descubra quais são os seus. Vamos lá então? Bom, o primeiro é o sabotador crítico. Principal sabotador. O crítico leva você a encontrar defeitos em si mesmo, nos outros e na circunstância, isso o tempo todo, o que provoca ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. É o exemplo do meu amigo que não consegue falar em público. O segundo é o sabotador insistente. O insistente é perfeccionista e necessita de ordem e organização extremas, o que deixa as pessoas ao seu redor ansiosas e nervosas. Ele drena a sua energia na busca da perfeição e faz você viver em constante frustração consigo mesmo. É aquele que necessita que tudo esteja de acordo com o que ele acha que é o certo, que é o melhor para ele. O terceiro é o sabotador prestativo. O prestativo obriga você a se esforçar para ganhar a atenção e a afeição dos outros, mesmo que para isso precise distribuir elogios constantemente. Assim, você perde de vista as próprias necessidades e se ressente da dependência dos outros. Com esse sabotador, você cria um círculo vicioso em que você faz coisas para agradar o outro, muitas vezes sem vontade, e se ressente quando não é reconhecido e não tem retorno.
O quarto é o sabotador hiperrealizador. O desempenho e as realizações constantes são indispensáveis para o hiperrealizador. Assim, você fica refém dos resultados para ter respeito próprio, o que gera tendência a vício em trabalho e perda de profundidade emocional. O quinto sabotador é o vítima. Esse sabotador é responsável por você se sentir emotivo e temperamental, sempre em busca de atenção e afeto. O maior problema é que ele faz você focar em sentimentos dolorosos, o que pode resultar em tendência para a martirização. O sexto é o hiperracional. Este odeia mimimi. Pode ser visto como frio, distante ou intelectualmente arrogante, porque se concentra no processo racional de tudo, incluindo relacionamentos. Acredita que as emoções sejam indignas de respeito. O sétimo é o hipervigilante. É o que mais drena sua energia. Acredita que tudo pode dar errado. Mantém-se muito atento a todos os possíveis perigos da vida. Pequenas coisas, para ele, assumem grandes proporções. O oitavo é o sabotador inquieto. O inquieto te deixa sempre em busca de novas emoções, porque, para ele, ficar parado é entediante e a vida precisa ser intensa. Assim, você entra numa busca por novas atividades, já que as atuais não dão mais paz ou alegria. O nono é o sabotador controlador. Na visão do controlador, ou você está no controle ou está fora do controle. Ele funciona movido à necessidade de estar no comando e de dirigir as ações das pessoas de acordo com a vontade dele. E por último, o sabotador esquivo. O esquivo se concentra no positivo e no prazeroso de forma extrema e evita as tarefas difíceis e desagradáveis. Por causa dele, você vai procrastinar todas as obrigações e fugir dos conflitos, e eventualmente haverá atraso na conclusão das coisas. Esse aqui pega muita gente. E aí, você se identificou com algum desses sabotadores? Segundo o autor, todos nós temos o sabotador crítico em maior ou menor grau de ação. O nosso sabotador crítico é o nosso inimigo particular número 1. E por quê? Porque, como eu disse, ele afeta a todos, ainda que muitos não consigam perceber quando ele está ativado. E por que a gente não consegue perceber? Porque ele se manifesta principalmente em momentos de crises, de dificuldades, levando a gente a encontrar defeitos em nós mesmos e nos outros. E como a nossa realidade não tem sido fácil, com toda essa situação que a gente está vivendo, de pandemia, crise política, econômica, financeira e tantas outras coisas, o público mais afetado são os empresários, os executivos e os profissionais com grandes responsabilidades. E você está nessa. E em que momento pesa mais a ativação do sabotador crítico? No momento de tomada de decisões. E qual o problema disso? Uma tomada de decisão errada pode trazer consequências negativas a curto, médio e longo prazo. Porque toda decisão que sair do racional e for movida pelo emocional tem grandes chances de dar errado. Deu para você ter uma ideia de como é importante você conhecer seus sabotadores? E ter consciência do quanto eles afetam sua vida como um todo? Mas, principalmente, em momentos que podem ser cruciais e determinantes na sua vida profissional. Uma decisão errada pode custar muito caro. E como a gente vence esses sabotadores? Primeiro, você tem que ter consciência e reconhecer que eles existem. A negação não te leva a lugar nenhum. Segundo, você tem que ter clareza do que você deseja realizar, das suas metas e objetivos, porque os sabotadores vão estar sempre tentando te afastar deles. Por exemplo, se você é desorganizado,
tenha sempre uma agenda à mão para você se organizar. Terceiro, tenha sempre em mente que falhas e erros fazem parte do processo de aprendizado e da sua evolução. O medo de errar te limita e pode te paralisar. Não deixe o sabotador crítico te dominar. Quarto, defina recompensas para ações que você tem dificuldade de cumprir. Por exemplo, eu estou aqui agora assistindo um vídeo da mentoria do João Carlos para resolver o problema da minha empresa. Enquanto isso, meus amigos estão festando. Se eu cumprir esse objetivo, vou tomar um vinho com a minha esposa. Lembra do meu exemplo no início do vídeo? Da minha caminhada? Do meu café da manhã? No meu caso, tenho que pensar no ganho de energia e disposição para o trabalho e na manutenção da minha pressão arterial, que para mim são recompensas que valem a pena. E por que resolvi trazer esse tema para a nossa aula? Para que você se conheça melhor e saiba tirar o melhor proveito deste conhecimento. Sempre que você perceber que sua energia está baixa e sua performance está caindo, pare e observe se não é um dos seus sabotadores agindo na sua vida. No livro A Arte da Guerra, Sun Tzu fala que, se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Tomar conhecimento desses sabotadores foi um divisor de águas para mim. Num primeiro momento, fiquei chocado quando vi o resultado do meu teste, mas depois fui internalizando, lembrando de fatos, fazendo analogias e pude compreender o impacto ou até mesmo o estrago que esses sabotadores já fizeram na minha vida pessoal e profissional. Ultimamente, tenho percebido o impacto desses sabotadores na vida da maioria dos empresários que eu acompanho pessoalmente. Então é isso aí, campeão. Você percebeu o quanto é importante esse autoconhecimento? Bora lá? Vamos descobrir quais são os seus sabotadores? Conhecer o inimigo torna a batalha mais fácil. Coloquei aqui junto desse vídeo o link do teste para você descobrir quais são os seus sabotadores e refletir sobre isso. Caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu recomendo que você leia o livro do Chamini. Eu já li e gostei bastante. E a frase da capa já traduz tudo. Sua mente é sua melhor amiga, mas também é sua pior inimiga. É isso aí, campeão. Te vejo no próximo vídeo.